Cerca de 260 mil pessoas sobreviveram aos ataques com bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki durante a Segunda Guerra Mundial, mas o engenheiro japonês Tsutomu Yamaguchi foi um dos poucos que suportou o horror de ambas as explosões e viveu para contar a história. Mas antes, já se inscreveu em nosso canal? Não deixe de ativar as notificações para ficar ligado das novidades que sempre rolam por aqui. Tsutomu Yamaguchi estava se preparando para deixar Hiroshima quando a bomba atômica caiu. O engenheiro naval de 29 anos estava em uma viagem de negócios de 3 meses para o seu empregador, a Mitsubishi. No dia 6 de agosto de 45, deveria ser o seu último dia na cidade. Ele e seus colegas haviam passado o verão trabalhando longas horas no projeto de um novo navio petroleiro e ele estava ansioso para finalmente voltar para casa com sua esposa Hisako e seu filho Katsutoshi. Por volta das 8h15 da manhã, Yamaguchi estava caminhando para o estaleiro da Mitsubishi pela última vez, quando ouviu um zumbido de uma aeronave no alto. Olhando para o céu, ele viu um bombardeio B-29 americano sobrevoar a cidade e soltar um pequeno objeto conectado a um paraquedas. De repente, o céu explodiu em uma labareda de luz que Yamaguchi mais tarde vai descrever como se assemelhando a um relâmpago de uma enorme labareda de magnésio. Ele teve tempo suficiente para mergulhar em uma vala antes que o estrondo ecoasse. A onda de choque que acompanhou sugou Yamaguchi do chão, girou no ar como um tornado e o lançou, arremessou como um pedaço de batata nas proximidades. Ele estava a menos de 3 km do ponto zero da explosão. Ele não sabia o que havia acontecido. Desmaiou por um tempo, quando abriu os olhos tudo estava escuro e não podia ver muito. Foi como um começo de filme para ele. A explosão atômica havia levantado poeira e detritos suficientes para quase apagar o sol da manhã. Yamaguchi estava cercado por cinzas caindo e ele podia ver uma nuvem de fogo crescendo no céu sobre Hiroshima. O rosto e o antebraço dele estavam então gravemente queimados e os dois tímpanos rompidos. A Câmara da Indústria e do Comércio de Hiroshima foi o único edifício perto do centro da explosão da bomba atômica, no dia 6 de agosto, que ainda estava em pé. Ela foi deixada sem reparos como um lembrete deste evento. Yamaguchi vagou atordoado em direção ao que restava do estaleiro da Mitsubishi. Lá, ele encontrou seus colegas de trabalho, Akira Iwanaga e Kuniyoshi Sato, os quais haviam sobrevivido à explosão. Depois de passarem uma noite inquieta em um abrigo antiaéreo, os homens acordaram no dia 7 de agosto e seguiram para a estação de trem, que eles ouviram dizer que ainda estava funcionando. A jornada levou eles então a uma viagem, uma paisagem de pesadelo com incêndios, prédios destruídos, cadáveres carbonizados e derretidos nas ruas. Muitas das pontes da cidade foram transformadas em destroços retorcidos e uma travessia do rio, Yamaguchi foi forçado a nadar através de uma camada de cadáveres flutuantes. Ao chegar à estação, ele embarcou em um trem cheio de passageiros queimados e confusos como ele, e foi para sua cidade natal, Nagasaki. Enquanto Yamaguchi voltava para sua esposa e seu filho, o mundo inteiro voltou suas atenções para Hiroshima. 16 horas após a explosão, o presidente Harry Truman fez um discurso que revelou a existência da bomba atômica pela primeira vez. Truman afirmou que a explosão era um aproveitamento do poder básico do universo. A força da qual o Sol retira seu poder foi solta contra aqueles que trouxeram a guerra para o Extremo Oriente. Um bombardeio B-29 chamado Enola Gay decolou da ilha de Tinian, no Pacífico, e voou cerca de 2.400 km antes de detonar uma bomba conhecida como Little Boy nos céus de Hiroshima. A explosão matou imediatamente cerca de 80 mil pessoas e dezenas de milhares mais morreriam nas semanas seguintes. Truman alertou em sua declaração que se o Japão não se render, poderiam esperar uma chuva de ruínas do ar, algo que nunca foi visto antes nesta terra. Yamaguchi chegou então em Nagasaki no início da manhã do dia 8 de agosto e mancou para o hospital. O médico que o tratou era um ex-colega de escola, mas as queimaduras enegrecidas nas mãos e no rosto de Yamaguchi eram tão graves que o homem não reconheceu a princípio, nem a sua própria família. Quando ele voltou para casa, depois febril e todo enfaixado com bandagens, a sua mãe chegou a chamá-lo de fantasma. Apesar de estar à beira de um colapso, Yamaguchi se levantou da cama no dia 9 e se apresentou para trabalhar no escritório da Mitsubishi em Nagasaki. Por volta das 11 horas da manhã, ele entrou numa reunião com o diretor da empresa que exigia dele um relatório completo sobre o que acontecera em Hiroshima. O engenheiro contou os eventos dispersos de 6 de agosto, a luz ofuscante, o barulho ensurdecedor, mas o seu próprio superior o acusou de estar louco. Como uma única bomba poderia ser capaz de destruir uma cidade inteira? Yamaguchi estava tentando se explicar quando
da paisagem do lado de fora explodiu de repente com outro flash branco. Yamaguchi caiu no chão apenas alguns segundos antes que a onda de choque quebrasse as janelas do escritório e jogasse cacos de vidro e detritos pela sala inteira. Ele afirmou que estava acreditando que a nuvem de cogumelo o tinha perseguido desde Hiroshima. Os edifícios de concreto armado do hospital da Faculdade de Medicina de Nagasaki estavam entre os únicos que permaneceram em pé depois que os Estados Unidos lançaram a segunda bomba atômica no dia 9 de agosto. O hospital estava localizado a 800 metros do marco zero da explosão da bomba atômica. A bomba atômica que atingiu Nagasaki era ainda mais poderosa do que a que foi lançada sobre Hiroshima, mas como Yamaguchi aprenderia mais tarde, a paisagem montanhosa da cidade e uma escada reforçada de concreto se combinaram para amortecer a explosão dentro do escritório em que ele estava. As suas ataduras foram arrancadas e ele foi atingido por mais uma onda de radiação cancerígena. Ele saiu relativamente sem ferimentos. Pela segunda vez em 3 dias, ele teve o azar de estar a menos de 3 quilômetros de uma explosão nuclear. Pela segunda vez, ele teve também a sorte de sobreviver. Depois de fugir do esqueleto do prédio da Mitsubishi, Yamaguchi correu então através de uma Nagasaki devastada para encontrar a sua esposa e o seu filho. Ele temia o pior, claro, quando viu que uma parte de sua casa havia sido reduzida a escombros, mas logo descobriu que ambos sofreram apenas ferimentos leves, superficiais. Sua esposa estava procurando pomada de queimadura para o marido fora de casa quando a explosão ocorreu. Ela e o bebê então se refugiaram num túnel. Era mais uma estranha reviravolta do destino, porque se Yamaguchi não tivesse sido ferido em Hiroshima, a sua família poderia ter sido morta em Nagasaki. Nos dias que se seguiram, a dose dupla de radiação de Yamaguchi teve o seu preço. Seus cabelos caíram, feridas nos braços ficaram gangrenadas e ele começou a vomitar sem parar. Ele ainda estava definhando em um abrigo antiaéreo com sua família no dia 15 de agosto, quando o imperador japonês Hirohito anunciou a rendição do país numa transmissão de rádio. No entanto, ao contrário de tantas vítimas de exposição à radiação, Yamaguchi se recuperou lentamente e passou a viver uma vida relativamente normal. Ele serviu como tradutor para as Forças Armadas dos Estados Unidos durante a ocupação do Japão e depois lecionou nas escolas antes de retomar a sua carreira como engenheiro na Mitsubishi. Ele e a esposa tiveram mais 2 filhos nos anos 50, ambos meninas. Yamaguchi então lidou com as horríveis lembranças de Hiroshima e Nagasaki, escrevendo poesia, mas ele evitou discutir suas experiências publicamente até a década de 2000, quando ele lançou um livro de memórias e se tornou parte de um movimento anti-armas atômicas. Mais tarde, ele viajou para Nova York em 2006 e falou sobre desarmamento nuclear perante as Nações Unidas. Tendo experimentado bombardeios atômicos 2 vezes e sobrevivido, era o seu destino, obviamente, falar sobre isso. Tsutomu Yamaguchi não foi a única pessoa a suportar 2 explosões atômicas. Os seus colegas de trabalho, o Akira e o Kuniyoshi, eles também estavam em Nagasaki quando a segunda bomba caiu. Assim como Shigeyoshi Morimoto, um fabricante de pipas que milagrosamente sobreviveu a Hiroshima apesar de estar a apenas 800 metros do marco zero da explosão. No total, cerca de 165 pessoas podem ter sofrido os 2 ataques, mas Yamaguchi foi a única pessoa oficialmente reconhecida pelo governo japonês como um Nijio Ibakusha, ou uma pessoa que foi bombardeada 2 vezes. Ele ganhou uma distinção em 2009, apenas um ano antes de morrer aos 93 anos de idade.